A palavra de Deus diz que em Gênesis, Deus criou o homem para que o homem fosse feliz no paraíso, para que no paraíso existisse alegria. Mas, Deus já sabia que o homem não seria firme até o fim, que ele seria fraco e ele cairia no pecado. Por isso Deus fez o homem e pôs uma árvore no meio do jardim para que aquela árvore, daquele fruto, ninguém viesse a comer. Mas o homem, assim mesmo, com todo o que tinha no jardim, ele foi e mexeu no fruto proibido. E assim somos nós nos nossos dias, porque já vem a desobediência desde o tempo de Adão. Antes que Deus criasse o homem, Deus já sabia que o homem ia ser desobediente. Antes que o pecado entrasse no mundo, o homem era o amigo verdadeiro de Deus. Mas quando o homem errou, quando ele transgrediu os mandamentos, a ordem de Deus, ele passou a ser inimigo de Deus. Porque Deus ama aquele que obedece, aquele que faz a vontade dele. Não aquele que faz o que é errado. Ele ama o homem, mas não ama o pecado. Os caminhos do homem, dos habitantes da terra, podem ainda estar ligados entre Deus e o homem. Porque há uma ligação para aqueles que guardam os mandamentos, aqueles que se esforçam para fazer a vontade de Deus. Eva, no começo da vida, ela passou por uma grande tristeza, uma grande amargura no seu coração, porque ela, sendo mãe de um filho que era homicida e outro que faleceu. Como essa mulher deve ter sentido naquele dia uma dor tão grande? Porque eu sou mãe e eu sei. Talvez ela nem quisesse estar mais naquele mundo. Não sei como ser. Mas se fosse eu nos meus dias, eu estaria amargamente. Eu seria uma mulher amarga. Mas Deus nos amou de uma tal maneira que Ele enviou seu Filho unigênito para morrer numa cruz por causa dos nossos pecados. Não que Ele fosse culpado, mas nós era culpado e somos até o dia de hoje quando nós pecamos, quando nós transgredimos a lei de Deus. Mas assim mesmo Deus ainda prometeu em dar ao homem um paraíso, que Ele vai voltar e vai levar o homem para um paraíso. Ele ainda prometeu perdoar os pecados daqueles que são vencedores. Mas nós precisamos vencer, assim como um corredor, como um jogador de futebol. Ele tem que se esforçar para ele ganhar o seu troféu. E nós temos, o nosso troféu está no céu. E graças a Deus, com a graça do nosso Deus, ninguém nos tomará esse troféu, se nós sermos merecedores. E eu espero, confiando, que não somente eu, mas todos o povo da terra, todos aqueles que se esforçam para caminhar junto com Cristo, que possa ser vencedor. Essas mães que passam por dificuldade, por luta, quando seus filhos são viciados nas drogas,
Quando o filho vive no mundo errado, vive na bebida, vive no adultério, vive em várias coisas e ela sabe que este não é o caminho certo. Essas mães, como elas sofrem. Porque eu também, cada ruguinha que tem nesse rosto é o sofrimento por um filho. Eu só tenho um filho. Mas esse filho, ele passou por lutas, viciado em drogas, passando por tristeza, por amargura, fazendo eu passar noites em claro. Noite eu orando a Deus, buscando a palavra de Deus, como se fosse uma vigia. Não gosto nem de lembrar das noites que eu passei. Mas Cristo teve misericórdia de mim. Cristo teve misericórdia e me deu força para eu resistir toda a tentação. Porque a primeira coisa que o inimigo ataca é a nossa família. A primeira coisa que ele faz é maltratar a nossa família para ver se nós caímos. Mas nós não caímos. Porque Deus nos tem abençoado. Deus nos tem dado força. Aquele que ora, aquele que busca, aquele que jejuma, ele busca. E ele encontra força para resistir todas as tentações. Você que é mãe, que passa por dificuldade, se agarre com Cristo. Coloque uma vez por mês em jejum, nem que seja só 12 horas. Mas coloque a tua alma no maior do sofrimento pela vida do teu filho. Você vai conseguir grande maravilha, porque eu tenho fé que eu consegui. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, eu sei que a minha luta talvez não exista mais. Mas Deus sabe de todas as coisas. Quem sou eu para dizer isso? É só Deus que sabe o dia da manhã. A Escritura, ela aponta a Deus como o nosso autor. No entanto, foi escrita por mãos de homens, no variados estilos de suas diferentes livros. As características dos escritores, na verdade, reveladas, são dadas por inspiração de Deus. 1 Timóteo 3,16, ele fala sobre isso. Sobre como as escrituras foi escrita. Os 10 mandamentos foram pronunciados pelo próprio Deus. Por sua própria mão foram escritos. Quando Moisés subiu ao monte e levou a tábua da lei. Ali foi escrito os 10 mandamentos. Para que nós tenhamos, é como se fosse aquela árvore que está no meio do jardim. Os 10 mandamentos. São os que Deus pede para que nós venha obedecer. O primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Se nós amamos a Deus, amamos o nosso próximo, nós obedecemos a lei do nosso Criador. E é isso que Ele espera para que nós façamos pela vontade do nosso coração e da nossa alma, por natureza do ser humano, para que nós possamos ser firmes, para que, como diz o salmista no Salmo 40, ele nos tirou de um poço de perdição e colocou nós sobre uma rocha e afirmou nossos passos. O salmista fala sobre isso e nós temos certeza que nós estamos firmes na rocha. E não é só eu, você também pode estar firme. Que essas palavras minhas não entrem na tua casa
somente para ouvir esse vídeo, mas que ele entre fazendo eco, levando o Espírito Santo para que a alegria do nosso Deus esteja sobre tua vida, sobre a vida dos teus familiares. Que Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante as tuas mãos sobre ti e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe todos os dias da tua vida. Que a graça do nosso Deus esteja sobre você, desde agora para todo sempre. Amém.